essa roda de conversa chamada Marketing Digital por Elas. É o segundo episódio que a gente está fazendo um bate-papo claro sobre marketing digital. Especificamente, no primeiro episódio, a gente falou um pouquinho mais dos conceitos do inbound marketing. E hoje a ideia é a gente aprofundar um pouquinho mais nas etapas dessa ferramenta aí, dessa estratégia do mundo digital. Para você que está chegando agora, eu sou a Carol Reis, estou aqui em Curitiba e estou acompanhada de duas amigas sensacionais, que uma está lá em Minas Gerais e a outra está na Califórnia. Natália, Cata, dá um oi para a turma aí. Oi, pessoal. Que bom que vocês estão aqui. Sim, sim. Vamos começar, porque marketing digital é um mundo enorme e a gente está aqui para dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês. Isso aí. Relembrando, a nossa ideia aqui é fazer uma série de conversa, uma série de vídeos, onde a gente vai passar por todas as etapas do inbound marketing. Então, no primeiro vídeo, conceitos gerais, dá uma olhadinha lá se você ainda não assistiu. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na primeira etapa do inbound marketing, que é atração. E eu quero começar já com uma pergunta para a Natália. Nath, a gente ouve falar aí que hoje em dia o melhor jeito de fisgar o seu cliente, o seu potencial cliente, é através de conteúdo relevante para esse público. Minha dúvida aqui é bem simples para a gente começar. Primeiro, o que é conteúdo e como que a gente começa essa jornada de gerar conteúdo importante para o nosso cliente? Então, vamos lá. Perguntas simples precisam de respostas complexas, né? Conteúdo é tudo aquilo que você consegue produzir independentemente do canal que você vai produzir. Então, quando a gente fala de marketing digital, de inbound marketing, né, Carol, como você colocou, a atração é a primeira etapa do inbound, e inbound quer dizer marketing de atração. E o conteúdo é a nossa principal ferramenta, assim, a gente usa conteúdo principalmente para essa etapa e para a terceira etapa, que é no relacionamento. Então, conteúdo pode ser um post no blog, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser um artigo no LinkedIn, podem ser social posts em qualquer mídia social que você se encontrar. Conteúdo bom, não sei falar conceitualmente o que é conteúdo para o marketing digital, conteúdo é tudo isso. Mas quando você vai falar de marketing, você não vai criar conteúdo sobre a sua empresa. Essa é uma dúvida que quando a gente fecha uma conta, às vezes ele acha, o que nós vamos falar da nossa empresa, né? Nós vamos começar falando do nosso produto, nós vamos falar o que exatamente, das características. O cliente, quando ele vai atrás de uma empresa, ele não vai atrás do produto, ele vai atrás do benefício que aquele produto vai trazer, da solução que ele está buscando para resolver o problema dele. Então, já emendando na sua segunda pergunta, porque a pergunta foi, primeiro, o que é conteúdo, e a segunda? Como que a gente traça essa jornada de geração de conteúdo? Então, existe uma jornada de compra do cliente, que você vai criar conteúdos específicos, aí a gente vai falar nisso em próximos vídeos, inclusive, mas o principal ponto é assim, a maior dúvida é como é que a gente começa a criar esse conteúdo. E aí eu vou compartilhar uma dica que quando eu recebi para mim foi super relevante, que me falaram assim, quais são as 10 principais dúvidas do seu cliente? Responda essas dúvidas. Pronto. Aí você já vai ter pano para manga, você já vai ter assim, uma quantidade de conteúdos gigantesca para você explorar. E aí você também já vai internalizar o conceito, né? O que eu tenho que fazer é resolver o problema do meu cliente, é entregar valor. Claro que tem que estar super alinhado ao teu negócio, né? Você não vai resolver problemas, claro que tem que ter a ver com o seu produto ou serviço. Ficou claro? Ficou. Acho que ficou bem claro, pessoal. Se não ficou claro aí, vocês escrevam para a gente. Vocês vão ver os nossos e-mails lá no final, para a gente poder avançar um pouquinho mais. Nath e Cata, me permitam também dar uma outra sugestão em cima desse processo de geração de conteúdo, Claro. que na verdade é um processo que tem
início e meio, não tem fim nunca, né? É um processo contínuo. E eu separei aqui um livro que é bem legal, ele está em inglês, mas tem a tradução também, que é esse One Hour Content Plan, que é uma ajuda didática, como que você cria o seu GPS de conteúdo. Então, a Nath falou, você não vai criar conteúdo só sobre o seu produto, você tem que criar conteúdo daquilo que o teu cliente precisa saber. Tem várias dicas aqui de como que você faz esse mapeamento de conteúdo para você ir explorando dentro dos teus canais. Cata, sua vez. Tem uma dúvida. Nath começou a dar o caminho das pedras aí para gente, do primeiro passo super importante, que é esse planejamento e olhar cuidadoso para o conteúdo. Mas, por ser um mundo novo, a gente também vê aí algumas tentativas que talvez não são muito assertivas, a gente vê algumas marcas, alguns negócios, alguns profissionais cometendo alguns erros, alguns deslizes, que a gente pode talvez dar algumas dicas aqui. Quando uma marca, um anunciante, um profissional quer atrair visibilidade para o seu produto, para o seu negócio, como que ele define quais são as métricas, quais são os formatos, os meios? O que você tem aí para falar em relação a erros que as pessoas cometem e que a gente pode evitar? Na atração? Então, a primeira coisa que a maioria das pessoas não sabem é definir quais são os 4 pilares do marketing. E a plataforma, na verdade, ela é uma das 3. Então, hoje em dia, né, brota social media platforms, né, por cada mês praticamente, né. Saiu do Orkut, depois do Facebook, depois pro Instagram, depois agora o TikTok. E aí existe essa ansiedade do pequeno empresário de ter que estar no the latest, do maior, no que está evidente. Quando, na verdade, ele deveria começar pelos outros 3 pilares. Que o primeiro dele é o consumidor, né, o cliente ideal dele. Ele tem que ter essa clareza realmente de quem que ele é, tanto geograficamente quanto psicologicamente, qual é o problema, qual é o desejo, quais são as objeções. Uma vez que se entende muito bem esse primeiro pilar, os outros 3 pilares fica muito fácil de você identificá-los. Então, você tem primeiro para quem que eu existo, para quem que, né, é o meu produto ou serviço existe. Depois, qual é a mensagem que eu quero comunicar? E aí sim a gente pode considerar a plataforma, porque aí eu vou saber que o meu cliente vai estar na determinada plataforma e eu vou conseguir comunicar com ele, seja por meio de vídeo, seja por meio de texto, por diferentes, né, formatos de conteúdo. E eu acho que esse é o número 1. O erro maior é que o pequeno empresário começa pela plataforma, ao invés de começar qual é a intenção dele, para quem que ele está falando, e se essa pessoa está nessa plataforma, né? Porque existem hoje em dia tantas, né? De LinkedIn, TikTok, Instagram, Google, enfim. Então, eu acho que eu vejo esse sendo o maior erro. Legal. Cata, vamos avançar um pouquinho mais ainda nisso. A gente falou de erro. Agora vamos falar quais são os principais elementos para se levar em consideração ao escolher a plataforma, além desse ponto bem importante que você trouxe, que é eu sei qual é o meu público e eu sei qual é a mensagem que eu quero passar. Isso está bem claro. Agora, como que eu defino a plataforma? Porque, como você disse, tem zilhões e a cada dia aparece uma nova. Então, acho que é bem isso, né? Uma vez que você realmente entende quem é o seu cliente ideal, você pensa onde que ele está hanging out, né? E outra coisa também de se pensar quando a gente fala em criação de conteúdo, em criar atração, as pessoas vão online, a gente pega isso aqui por diferentes razões, em diferentes momentos.
Então, eu venho principalmente para social media, né, que eu acho que é a maneira que hoje em dia, de novo, todos os empresários, né, ou pequenos donos de negócio, eles têm essa urgência de entender que quando alguém vai para social media, mesmo que ele seja o seu cliente ideal, ele está ali para se entreter, né? Eu estou ali no Instagram não necessariamente para comprar. Então, assim, então você tem a parte de entertainment, informacional, né? E aí, eventualmente, fazer uma venda, né? Mas quando eu vou para certas plataformas, entender que cada plataforma ela tem um formato, né? Para qual a pessoa está indo. Então, entender não só quem que é o teu cliente, qual é a mensagem que você quer, mas o perfil dessa plataforma. Então, se essa plataforma, ela realmente é condizente com a mensagem que eu quero passar. E se meu cliente está lá realmente querendo engajar com esse meu conteúdo. Então, se eu sei que ele está lá para entertainment, então eu vou ser menos push em termos de venda, correto? Eu vou simplesmente colocar uma sementinha ali, eu não vou falar compre, 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 compre. Então, a gente tem um cliente aqui na Flow Online Marketing que você pega a página dele, né? Antes dele contratar a gente, venda, promoção, Black Friday, no Instagram, quando na verdade ninguém vai seguir. O número de seguidores é muito baixo, porque o Instagram é uma plataforma que é onde a pessoa quer se entreter, quer se inspirar. Ela não quer comprar necessariamente ali. Então, eu nunca vou follow uma conta onde é que tem uma account que só quer me vender e não realmente criar um relacionamento comigo. Então, acho que esse é um ponto de quando você escolher a plataforma certa, a gente sempre parte do nosso cliente ideal, e segundo, entender qual que é o formato de cada plataforma e tentar falar naquela mesma linguagem. Legal. Enquanto eu ouvia você falando aqui, eu lembrei de uma expressão que eu já ouvi várias vezes durante a minha carreira, que era o jump to the solution, pular para a solução, que é o que muitas vezes a gente acaba fazendo. Você pensa no tático, você pensa lá no final, antes de planejar, né, entender os porquês e tudo mais. E isso o meio digital é um ambiente muito fértil, né, para essa questão do pular direto para a solução. Nath, voltando aqui para a questão do conteúdo. A gente sabe que a internet é um mundo vasto, que tem milhões, zilhões de conteúdos sendo postados diariamente, então a gente também navega num mar, num oceano que é gigantesco. Então, somente gerar bons conteúdos não é suficiente para atrair aquele teu cliente. Tem outras estratégias para aumentar aí o alcance, enfim, desse conteúdo. Te pergunto, o que é mais rentável, viável e eficaz nesse momento de atração pelo conteúdo? São as estratégias de SEO ou é o impulsionamento via mídia paga? Boa pergunta. Depende muito da empresa, né? Cada negócio tem a sua particularidade. Nem todos os negócios conseguem começar com mídia paga. E os dois, e o mundo ideal é você conseguir fazer os dois. Mas é aquilo, né? Vamos fazer o que é possível, que está dentro da sua possibilidade. Então, SEO é fundamental. SEO é gratuito. É você otimizar o seu conteúdo de maneira gratuita. Por exemplo, usando o plugin Yoast dentro do WordPress, os dois são gratuitos, você consegue criar conteúdos otimizados para a web. E você vai ser encontrado no Google. Qual que é a diferença do SEO, né, da mídia orgânica para a mídia paga? O SEO ele tem um prazo um pouco mais demorado. A mídia paga é imediata. Se você conseguir criar uma boa campanha, se a campanha for boa, você não vai perder dinheiro e vai ter resultado. Agora, se você não souber montar essa campanha, nem tente, né? Faça um curso antes ou contrate quem saiba, porque você vai perder dinheiro e não vai ter retorno. Então, assim, mundo ideal, os dois. Para começar, é mais importante, na minha opinião,
não sei se a Cata concorda com isso, mais importante para mim é o orgânico, é o SEO. Eu costumo falar que SEO é a sua casa própria e a mídia paga é a casa alugada. Porque você para de alugar, você não tem nada. Você para de pagar, você não tem nada. O SEO você construiu. Você construiu aquela sua presença digital. Então, você foi, ao longo do tempo, utilizando as palavras-chave necessárias para você ranquear no Google. Então, você foi construindo aquele conteúdo, as pessoas vão te reconhecendo, o Google vai te entendendo como autoridade no assunto, e aí você tem aquela presença digital. A mídia paga é super importante para chegar e explodir a tua presença. Mas tem que chegar com planejamento, como vocês falaram, né? E outra coisa, que quando a gente fala mídia paga, a gente não fala só de Google, a gente fala das mídias sociais, né? O Face Ads, que aí vai para o Instagram também, tem no YouTube, tem o LinkedIn Ads. Então, é muito importante, até uma tática que o pessoal usa é cria os posts de forma orgânica, aquele que tiver tendo uma melhor aceitação, você está vendo que ele está tendo um desempenho melhor, impulsiona ele. Porque aí você vai ter um alcance muito maior. Ele já é bom, aí você vai ter um alcance muito maior. Adorei a analogia da casa própria e da casa alugada. Nunca tinha ouvido falar. Essa fui eu que inventei. Eu não sei se eu inventei ou se eu não ouvi de ninguém, de quem inventou, mas eu adorei também. Quando eu pensei, acho que é isso. Essa é a nossa amiga, né, Carol? Isso aí, né? Então, cara, essa eu tirei do fundo da cartola. Quando usar essa analogia aí, coloca entre aspas Natália Araújo. Da por Make favor, hein? Da Make. Cata, complementa alguma coisa aí, que eu acho que você tem coisa para comentar. Sim, eu achei a colocação da Nath super relevante. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente entender, que o pior número em qualquer negócio é 1. Então, ou seja, você estar dependente de um cliente único, ou de um empregado único, de um supplier único e de uma plataforma. Então, assim, que nem a Nath falou, você está dependente só de um, o ideal é você ter os dois. E principalmente com relação a SEO e ao próprio anúncio, o mundo digital ele é muito dinâmico. Então, todas essas regras, elas estão mudando. Então, assim, é bacana você fazer os dois, mas a analogia da casa própria, ela é muito pertinente, de que eu crio o meu conteúdo e hoje em dia, né, por esses plugins, você realmente consegue construir com título, com bullet points, com fotos, com as suas palavras do keywords para realmente, né, poder ser achado. Então, por mais que esses critérios mudem um pouco, e cada vez mais eles estão exigindo que se tenha um conteúdo, frequência e relevância, eu acho que o SEO, sem dúvida alguma, é um caminho bom, né, pelo fato de não requer muito, a não ser o esforço de criar, né, de você simplesmente formatar o conhecimento que você, dono de negócio, já tem. Então, é muito mais fácil, no final das contas, do que se pensa, né? E se possível, também fazer mídia paga, porque você tem esse tempo de resposta, ele vem muito mais rápido, né? E você amplia, como a Nath falou. Legal. Eu fiquei em dúvida aqui, Nath, queria que você contasse um pouquinho melhor a diferença e os benefícios de cada um quando a gente olha para Google Ads e Social Ads. Qual que é a diferença dos dois e qual é mais efetivo nesse momento aí de atração dos prospects? Tá, então, mais uma vez, é aquela velha história do depende do teu objetivo e depende do teu negócio. Mas a principal diferença entre os dois é que quando você fala de anúncio em mídias sociais, você foca em segmentação. Ali você consegue falar assim, eu quero falar com esse tipo de gente. E aí você tem um monte de opção que você pode selecionar e montar o seu público. Quando você foca em Google Ads, principalmente Google Ads, por exemplo, rede de pesquisa, que é aquela que aparece o texto e tal, quando você pesquisa alguma coisa, aparece lá em cima, antes, a pessoa já vai direcionada para o que ela quer resolver. Então, a pessoa chega mais qualificada, normalmente, no Google,
Porque se ela, vamos supor, no caso da Make It, que é uma empresa, é uma agência de marketing digital com foco em educação. A gente comprou esses links patrocinados, essas palavras-chave. E aí, quando alguém busca no Google, a gente hoje só faz para Make It, para esse objetivo, a gente só faz o Google, a gente não faz social ads. Por quê? A pessoa chega, ela está buscando uma agência de marketing digital para educação, ela vai me encontrar. Porque ela está buscando isso. Então, assim, ela já está querendo, ela está naquele fundo de funil. Ela já está querendo aquilo, então ela vai me encontrar. Se eu quiser fazer branding, se eu quiser trabalhar relacionamento ou atrair novas pessoas, aumentar o meu alcance, eu posso focar nas mídias sociais também. Ideal, como a Cata falou, os dois. Se você puder fazer os dois, melhor. Se o seu budget se você tiver um orçamento ainda reduzido, eu focaria, como a gente está fazendo, fundo de funil. Foca em quem está buscando o negócio que você oferece. Legal. E pegando assim, carona no que a Nath falou, que nem ela falou também, no nosso caso, né, marketing. Se você for fazer um anúncio, quero mostrar a Flow ou a Make It para quem estiver procurando marketing. Então, é uma palavra e é uma busca muito grande e ela não é qualificada. No caso da Make It, da Natália, você tem marketing digital para o segmento de educação. Então, você realmente é muito target. Então, o próprio investimento é muito menor com maior resultado. Sim. Então, isso é outra coisa também bem importante de considerar na hora de você estar fazendo anúncios no Google, é realmente entender qual que é a demanda, com quem você está falando e montar esses anúncios e ter essa visibilidade para a pessoa certa. E aí você tem um resultado bem melhor. Posso falar mais um pouquinho? Deve! Estamos aqui para isso. Cata, a gente outro dia estava conversando sobre a diferença de preço de Google Ads aqui e aí. Para a gente aqui ainda é muito barato. Para vocês é um absurdo na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? A concorrência é muito maior. Então, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem, por enquanto. Então, assim, se hoje eu consigo ranquear facilmente pagando 60 centavos o clique de alguém que vai entrar na minha página e preencher meu formulário de orçamento, eu tenho que fazer, eu tenho que aproveitar. Olha, eu pensava que eu tinha uma visão global das coisas, mas agora você falou algo que eu não tinha a mínima ideia dessa diferença de valor por mercado. Faz todo sentido. Então, gente, você que está em casa, que de repente está pensando, meu Deus do céu, não sei por onde começar, o que eu faço, é muita coisa, calma. Porque esse mundo digital, ele está em completa transformação todo dia. Por isso que estudar o que está rolando, o que tem de tendência, o que acontece no Brasil, o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, tudo isso é fomento, né, para a gente melhorar a nossa comunicação e as nossas estratégias de marketing. Cata, voltando rapidamente aqui para a plataforma, eu adorei o que você falou, que o pior número para a empresa é 1, né? Então, entendo também, pelos teus comentários anteriores, que estar somente em uma plataforma não é legal, né? Até porque o nosso público, muito provavelmente, ele está em diferentes plataformas. Situação hipotética. O meu negócio faz sentido estar no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Como que eu faço a gestão no dia a dia dessas 3 plataformas e como que eu garanto que a minha comunicação, meu posicionamento nas diferentes plataformas é integrado? Então, quando você definiu essas 3 plataformas, de novo, a gente definiu elas porque o nosso cliente ideal está lá, correto? Tá. Então, primeira coisa, a gente sempre começa com o nosso cliente estando lá e não porque é o social media do momento. Uma coisa que é interessante a gente pensar, que existem 2 coisas, que é criação de conteúdo e engajamento, correto? Então, assim, a gente imagina que ao criar conteúdos relevantes e bacanas, e diferenciados e engraçados e informativos, a gente vai conseguir ter engajamento. Então, hoje em dia existem
softwares que você pode planejar esse conteúdo e automaticamente ele vai liberando os stories e assim vai. Isso é parte da criação do conteúdo. A segunda é um engajamento realmente real. Puxa, você fez um post bacana, um vídeo explicando, respondendo perguntas e você tem comentários, e você tem DM, e você tem pessoas following, engajando, perguntando. Então, essa é uma segunda parte da social media que a maioria das pessoas dos empresários e pequenos donos de negócio, eles acabam não considerando. Então, você tem você planejar o seu conteúdo, e isso você pode fazer em algumas horas, pega, senta, planeja. Existem vários templates online, até mesmo se você for no Pinterest, sei lá, responder uma dúvida, falar do seu histórico, mostrar um produto, ter um testemunial do cliente. Então, existem certas workframe que você pode copiar e colar. E aos pouquinhos, né, e criando esse relacionamento. Porém, você tem que realmente, né, ter a disciplina de olhar de vez em quando quem que gostou, quem que respondeu o meu pool, né, e assim vai. Então, eu acho que tem uma maneira, sim, de otimizar essa parte de criação de conteúdo, mas existe um daily task de você realmente sentar e ficar fazendo esse engajamento um a um, gostando, comentando, seguindo. Precisa ser ativo para você poder ter para você otimizar esse conteúdo, porque a ideia é que se o conteúdo for bom, você vai ter resposta dele. Você falando isso me lembrou de uma coisa que é bem importante que eu acho legal ressaltar aqui. Eu vou até entregar a minha idade aqui quando eu fiz a faculdade, mas na minha época lá de faculdade, a gente falava muito de comunicação de mão única, né? Que era o formato da comunicação, a empresa falando, a marca falando. Desde que surgiu a internet, mais o iPhone, o smartphone, a comunicação automaticamente virou via de mão dupla. Não existe mais uma única linha de comunicação. A comunicação vai e ela volta o tempo inteiro. Então, isso que a Cata está falando de medir, fazer a gestão, se relacionar no ambiente digital é fundamental. Mais algum comentário aí, gente? Acho que não. Agora, assim, o que eu falaria, que eu quis falar lá no início, eu falei, não, deixa rolar, depois eu volto. Agora, já que você deixou, né, Carol, agora eu vou falar, então. Sobre, por exemplo, a mensagem, né, de uma mesma mensagem. Vamos supor que a gente tem um conteúdo que a gente queira divulgar, publicar no Instagram, no Facebook, ele é meio parecido, mais ou menos, e tem o LinkedIn. Então, no LinkedIn, as pessoas estão ali com o objetivo de business, né? Ali, a plataforma é mais séria. E no Instagram, no Facebook, é mais entretenimento, como a Cata falou. Então, você tem que ter, mesmo que seja a mesma mensagem que você está passando, a sutileza de transformar a mensagem para aquele canal, que foi o que a Cata falou. Mas o que eu queria ter falado lá atrás, fiquei pensando assim, porque eu já estava participando de uma mentoria e alguém falou, quem já está no TikTok? Uma pessoa falou, comecei a ver hoje, porque a gente não tem a idade da galera que está no TikTok, ou da maioria. E aí eu falei, gente, eu particularmente não vou me meter nesse negócio agora. Por quê? Quem é meu cliente ideal? No caso da Make It, são gerentes de marketing de instituições de ensino. Eles, muito provavelmente, não estão no TikTok. Então, assim, eu não vou perder meu tempo. Hoje, eu, Nath, dentro da Make It, eu não vou perder meu tempo vendo lá. Agora, se eu tenho um cliente que é uma escola, e os alunos da escola estão no TikTok, ele vai me pedir daqui a pouquinho alguma coisa. Então, assim, a gente tem que ficar ligada. Marketing digital é isso que você falou, né? Está em constante mudança. E o que mais vale é você testar e ver o que funciona para você. Vale a pena a gente ouvir a história dos outros, mas a gente que cria a nossa, né? Só uma coisa com relação a múltiplas plataformas que eu acho interessante, em termos de branding, né, vamos dizer. Não necessariamente em marketing, mas
de você garantir o seu endereço nessas plataformas. Então, por exemplo, a Flow tem a extensão Flow Online MKT. Então, assim, em termos de estratégicos, quando eu vou fazer um business card, quando eu vou fazer qualquer printing material, eu coloco todos os logos barra o meu handle. Então, assim, se existe uma plataforma nova, que você não necessariamente tem até que estar muito ativo, mas eu indico criar uma conta, garantir essa tua extensão de nome e deixar ali. Eventualmente, quando vier, né, a precisar dela, ou até mesmo você simplesmente repurpose o conteúdo que você já está criando, já colocar ali, até mesmo por esses softwares, eles, né, de agendamento, eles incluem múltiplas plataformas, não é o ideal, né, como a Nath falou, o ideal é você realmente criar conteúdo pensando, né, intencionalmente para cada plataforma, até mesmo porque cada um tem um formato, se você fizer digital o áudio, enfim, cada um tem um tamanho, um formato, mas eu sugiro, né, por estruturação do teu business, de você tentar garantir o handle, né, da sua empresa igual em todas as plataformas. Fica tão mais fácil. Isso, a gente só descobre isso depois, né? Normalmente. Muito bom. Gente, olha só que legal, né? Várias dicas aí das especialistas, dicas de ouro de como atrair mais a atenção do teu público, do teu prospect e cada vez mais trilhando esse caminho de relevância e de negócios, né? Que a gente quer rentabilizar a nossa marca. Mas hoje a gente vai parar por aqui. Afinal, 3 mulheres, 3 amigas, 3 empreendedoras, se deixar a gente não para de falar, mas a gente sabe que você também precisa de um tempinho para assimilar todas essas ideias. Então a gente vai parando por aqui hoje, a gente logo mais vai lançar o 3º episódio, que é para falar de conversão. Conversão, isso aí é a próxima etapa, então, do inbound marketing. E veja como aqui a gente acaba indo muito além do inbound e falando, né, de outras coisas, porque é realmente um mundo complexo, porém super divertido, integrador e que tem muita coisa para a gente falar. Então, Nath, brigadíssima. Cata, super obrigada pela participação aí de novo. E nos vemos em breve, né? Nos vemos em breve. Obrigada, Carol, de novo. Cata, nossa conversa é sempre muito boa, né? Sim. E espero que as pessoas que estão assistindo gostem também, que seja útil. Exatamente. Isso aí. Então, ó, tem dúvida, tem comentário, quer trocar ideia, quer bater um papo com a gente, manda um e-mail lá que a gente vai ficar super feliz em responder vocês, tá bom? Logo mais a gente se vê. Beijo, até mais. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.